E vamos para um último artigo aqui, que eu queria ler na Jacobin, ou Jacobin, ou Jacobin, ou Jacobino. Deve estar cortando para vocês, né? Mas eu vou ler aqui. Quando a classe também é evangélica, por Caio César Souza Marçal. Os Estados Unidos se especializaram em nos catequizar não apenas com Coca-Cola, mas com versões capitalistas e neoliberais da teologia. Um bom exemplo foi a exportação da teologia da prosperidade do fundamentalismo cristão. Mas os evangélicos também fazem parte da classe trabalhadora e não podem ser estigmatizados, mas disputados. Conhecer a tradição radical do cristianismo dos pobres pode nos ajudar nisso. Gente, por que eu trouxe isso aqui? Desde que eu comecei a observar a presença da unidade popular nas lideranças evangélicas e nos bairros e vilas com lideranças evangélicas locais, eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse fenômeno e tentar compreender ele melhor, porque eu acho que ele está muito imbuído com a situação da classe trabalhadora brasileira contemporânea. Então eu acho que esse artigo pode nos esclarecer alguns tópicos e eu tô pensando em fazer uma pesquisa um pouco mais profunda. Não sei se eu vou chegar a fazer um vídeo, porque eu tô com muita coisa engavetada, né? Mas eu tenho me interessado cada vez mais por esse tema, porque eu acho que a compreensão do fenômeno evangélico no Brasil é fundamental pra gente conhecer e pra gente conseguir disputar essa classe. Entendem? Então vamos lá. As últimas eleições têm levado o chamado campo progressista a eleger os evangélicos como uma ameaça concreta. Verdade. Não deixa de ser impressionante o tanto de análises, muitas delas desconhecendo a complexidade desse segmento religioso, empurrando-os para o colo da extrema-direita. O crescimento evangélico talvez seja o maior fenômeno social dos últimos 30 anos. Ao ler e ouvir tais vaticínios sobre esses, parece que a esquerda conclui que, ante ao crescimento dos evangélicos, a sua derrota está logo ali na esquina. Frequentemente, esse tipo de assombração tende a nos paralisar, o que torna a nossa motivação na luta política uma luta inglória, posto que a derrota seria certa. Contudo, até onde a culpa, entre aspas, de nosso fracasso é dos evangélicos? Inicialmente, é preciso considerar que o crescimento dessa matriz religiosa se configura notadamente pelo fato das igrejas pentecostais se tornarem para os pobres uma espécie de porto seguro frente a um mundo hostil. Sendo assim, há dois fenômenos correntes em tempos de maior esgarçamento do tecido social produzido pelo neoliberalismo. Um deles é o sofrimento psíquico que leva a nossa geração a ser a maior consumidora de remédios contra a depressão. O outro é o da religião como espaço de refúgio ante as incertezas, medos e sofrimentos que a massa de excluídos padece no seu dia a dia. Entre aspas, para Gramsci, a formação de uma consciência de classe não nasce espontaneamente, mas parte de um processo de disputa por mentes e corações. Não só no Brasil, mas também em vários países do sul global, o pentecostalismo está virando a nova religião dos pobres. Parece que o nosso velho Marx é ainda atual, quando declarou que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, tal como é o espírito de uma situação sem espírito. Se vocês querem ver a análise do Marx mais completa, ela é muito boa, tá? A galera costuma pegar só o trecho "a religião é o ópio do povo" e resumir o Marx em... O Marx tá dizendo que religião é a mesma coisa que fumar noia. O texto, caso vocês queiram saber, é a crítica da filosofia do direito de Hegel. E leiam a análise toda do Marx, tá? Porque ela é muito, muito complexa e muito interessante e muito pertinente, inclusive. Hegemonia e estratégia socialista. O teórico italiano Antonio Gramsci nos legou contribuições fundamentais para compreender o tema da hegemonia. Para Gramsci, a formação de uma consciência de classe não nasce espontaneamente, mas parte de um processo de disputa por mentes e corações. Laclau e Mouffe, no livro Hegemonia e Estratégia Socialista, indicam que para trazer a sociedade para uma posição socialista significa permear a sociedade com nossos valores até que esses se tornem orgânicos e ecoem na mente do povo. Ainda conforme esses autores, a priori nenhuma identidade é cristalizada ou pode ser essencializada, mas se constitui como um significante vazio, que pode ser mobilizado por diversas demandas e interesses. Ou seja, toda identidade é instável, inclusive dos evangélicos. Eu não sei se eu concordo com a leitura, eu não li o livro, então eu não posso fazer uma crítica mais qualificada, mas eu concordo com essa conclusão. Toda identidade é instável, inclusive os evangélicos. Essa é a resposta que eu queria dar para pessoas no chat que estavam falando que é muito difícil conversar com evangélicos, porque muitos são muito preconceituosos. Então eu queria dizer, toda identidade é instável, inclusive a identidade evangélica. E a gente precisa acreditar que é possível disputar a consciência das pessoas, gente. Porque se a gente capitular perante
essa perspectiva, a gente tá disposto a abrir mão, vamos ser sinceros, da maior parte da classe trabalhadora. Então, a gente precisa acreditar na capacidade de mudança, tá? Por mais difícil que ela pareça, entre aspas. O Brasil, inclusive a periferia, está sendo seduzido pelo discurso neoliberal, individualista, do empreendedorismo e da negação de saídas coletivas. Precisamos retomar o debate sobre hegemonia política e repudiar de uma vez a posição vulgar. Embora reconheçamos que participar do processo eleitoral não possa ser desprezado, é importante afirmar que a hegemonia não é a mesma coisa que ganhar a eleição. Se a esquerda ganha a eleição baixando suas bandeiras, algo recorrente na tática conciliatória predominante, então não foi exatamente uma hegemonia da esquerda que se constitui na sociedade, e o resultado dessa tática está sendo colhido. Ou alguém acha que a sociedade brasileira se tornou mais à esquerda nos anos de sucesso eleitoral do lulismo? Óbvio que não. O Brasil, inclusive a periferia, está sendo seduzido pelo discurso neoliberal individualista, do empreendedorismo e da negação de saídas coletivas. Não há nada mais contraproducente em médio prazo do que o rebaixamento do nosso horizonte político. E uma das coisas que eu quero complementar é: todo tipo de projeto político social-democrata está fadado a reduzir o seu projeto e degenerar-se à direita. Isso é uma coisa que é intrínseca. Perdão, é uma coisa que é intrínseca à social-democracia. E a gente consegue observar isso no Brasil com bastante clareza. Os evangélicos também são trabalhadores. Outro fator importante de saber é quanto essa relação entre hegemonia se espraia para o campo da religião. A esquerda costuma culpar os evangélicos por tudo. Eu vou fazer uma pequena crítica ao texto. Eu não sou muito fã de fazer uma crítica à esquerda metafísica, tá? A esquerda diz isso, a esquerda diz aquilo. Você não liga pro CEO da esquerda e consulta ele pra saber o que ele tá dizendo, tá? Então esse tipo de coisa é uma crítica que não encontra alvo. A esquerda diz isso, aí a pessoa que é de esquerda vai ler e fala assim: mas eu não, eu sou de esquerda, então não é de mim que ele tá falando. Então assim, não sou fã de críticas abstratas sobre uma suposta esquerda metafísica totalizante, tá? Esquerda metafórica, não gosto, mas é uma pequena crítica que eu faço aqui ao texto. Contudo, parece que nesses tempos estranhos, certas verdades óbvias precisam ser repetidas. Os evangélicos, ou pelo menos sua imensa maioria, são trabalhadores. Em primeiro lugar, é necessário dizer que odiar expressões da vida desses trabalhadores é jogar contra si mesmo. Não sejamos esse tipo de gente. Ofender a fé do povo é jogá-lo no colo dos nossos inimigos. Em segundo lugar, é preciso tentar compreender honestamente por que esses trabalhadores pentecostais optam atualmente por Jair Bolsonaro. Um erro comum em certas análises sobre os evangélicos, especialmente sobre os pentecostais, é avaliá-los como descolados do resto das questões que envolvem seu contexto. E isso inclui a dimensão da luta de classes e da imposição do realismo capitalista na vida cotidiana. Quando a esquerda abre mão de disputar a consciência desses trabalhadores, privilegiando a aposta na conciliação, deixa um flanco aberto para o ideário neoliberal. E esses religiosos trabalhadores vão raciocinar teologicamente a partir das lentes do neoliberalismo. É bom porque essa crítica não atinge o nosso campo, porque o campo revolucionário não é conciliatório. Então, assim, simplesmente, eu corroboro com a crítica porque a social-democracia não é a saída para esse tipo de problema. Não é e nunca foi. Entre aspas, se mente vazia a oficina do diabo, os espaços que a esquerda não se preocupou em ocupar viraram verdadeiras fábricas de bolsonarismo. Espaço vazio é fábrica do fascismo, né? Os evangélicos não são imunes à hegemonia produzida pelo aparato de disseminação neoliberal. Se há um vácuo ou ausência por parte da esquerda, o capital e seus espadachins mercenários tratam de ocupá-lo. Os religiosos leem seus textos de fé a partir do caldo sociocultural presente no senso comum. Se nós socialistas e nossas bandeiras estão ausentes da vida do povo trabalhador religioso, o que resta é uma gradual e crescente hegemonia conservadora, que tem agora no bolsonarismo o seu produto mais bem acabado. Em suma, se mente vazia a oficina do diabo, os espaços que a esquerda não se preocupou em ocupar viraram verdadeiras fábricas do bolsonarismo. O autor chegou na mesma conclusão que eu tenho falado há alguns tempos aqui, e que a esquerda radical já está tratando de lidar, né? Que nós precisamos estar de volta nesses espaços. Lembra que eu falei, um dia depois da eleição, que nós não estávamos lá? Nós não estávamos lá. É disso que esse texto está falando. Nesses espaços, nós não estávamos lá. E a gente pode dizer que não existe espaço vazio, gente. Espaço vazio vira oficina da direita, vira oficina do fascismo. Por quê? Porque a direita tem um aparato estatal, tem muito mais capital para investir e tem muito mais capilarização política por ser o status quo vigente. Ainda não estamos lá, mas agora estamos tratando de estar lá. Essa é a questão, né? Isso não significa que os evangélicos são inexoravelmente de direita ou refratários às lutas dos movimentos sociais. A Vivian Mendes é a prova disso. Quando eu entrevistei a Vivian Mendes, ela falou sobre esse espaço e ela disse que a perspectiva de espectro político de direita e esquerda não é nem muito clara nesses espaços.
E que esses espaços são, sim, muito bem disputáveis e não... assim, eu não quis dizer de maneira fácil, porque nunca é fácil, mas de maneira menos... As pessoas, nesses espaços, são menos resistentes aos discursos revolucionários da esquerda radical, da esquerda socialista, do que parece, tá? Isso é o que as pessoas que fazem trabalho de base nesses espaços reportam. Em nossa recente pesquisa sobre os pentecostais no movimento de moradia em Belo Horizonte, o que salta aos olhos é justamente como esses evangélicos sem teto conseguiram articular sua fé com as ações contenciosas na luta pelo direito à cidade. No caso dos pentecostais da ocupação Rosa Leão, participar do movimento de moradia era parte de obedecer à palavra de Deus e buscar o reino de Deus na sua justiça. A direita não é boba. Finalmente é preciso considerar que a direita não tem sido nada boba. Um erro crasso da esquerda metafísica de novo, é subestimar seus adversários, tratando-os como um bando de acelerados. Qual esquerda? Não sei. A esquerda metafórica aqui. A direita simplesmente entendeu que o uso dessa cultura do superlativo é uma forma de se validar no espaço público. Se a religião é igualmente uma cultura no superlativo, como diria Pierre Sanches, também é uma linguagem potente que tem considerável plasticidade. Nossa, mais do que apenas isso? Não sei o que ele quis dizer. Mais do que apenas isso, por outro lado, significa também que a religiosidade é um ativo político importante. Enquanto uma esquerda weberiana tenta higienizar do espaço público a presença da religião, esquerda weberiana, o capitalismo busca incessantemente capturar as matrizes e signos de fé para fortalecer a sua posição na sociedade. Embora a única divindade que o capitalismo adore seja Mamon, o deus mercado, esse se pinta como uma defensora dos valores cristãos. E como um diabo que se transforma em anjo de luz para enganar o mundo, o fundamentalismo cristão, financiado pela alta burguesia, redesenhou Cristo com cores ultraliberais imperialistas. Ainda nos tempos de ditadura, a classe dominante brasileira se esforçou para importar as teologias reacionárias do evangelismo dos Estados Unidos, como forma de enfraquecer a teologia da libertação. O fenômeno histórico do fundamentalismo cristão estadunidense, mais recentemente exportado para cá via movimentos como Labre e Dunamis, teve amplo investimento de multimilionários como irmãos Lehman e Milton Stewart. Ver, por exemplo, a pesquisa de Wanda Deiffeld. O objetivo era claro: combater na disputa do intracampo religioso as expressões do protestantismo progressista, o caso do social gospel, e promover o discurso de pânico anticomunista. Entre aspas, o capitalismo busca incessantemente capturar as matrizes e signos de fé para fortalecer sua posição na sociedade. Ao longo dos anos, os Estados Unidos não se especializaram em nos catequizar apenas com Coca-Cola e sanduíches, mas de suas versões capitalistas e neoliberais da teologia. Um bom exemplo foi a exportação do fundamentalismo cristão da teologia da prosperidade. Essas abordagens teológicas conservadoras serviram para sacralizar o estilo de vida norte-americano e induzir outros povos a crer que o cristão deve ser inexoravelmente de direita. Isso está bem indicado no livro Exporting the American Gospel, Global Christian Fundamentalism. Exportando o gospel americano, fundamentalismo cristão global, escrito por Steve Browner, Paul Guilford e Susan Rose, que enumeram como uma exportação desses valores liberais e conservadores travestidos de religiosidade foram parte da política imperialista de dominação geopolítica em diversos países. O legado do socialismo cristão. Como confrontar essa tática capitalista? Uma boa forma talvez seja recuperando o rico legado do socialismo cristão e radical e fortalecendo coletivos de cristãos progressistas na sua jornada de enfrentamento dentro das comunidades de fé. Engels, em seu livro As Guerras Camponesas na Alemanha, e Ernst Bloch, autor de Thomas Munsker, teólogo da Revolução, resgatam o caráter revolucionário da reforma radical, mostrando como um cristianismo popular pode ser veículo para a ação coletiva da classe subalterna. Se Weber tenta colar o capitalismo ao protestantismo, movimentos da reforma radical, caso de ruteiristas, por exemplo, estão na genealogia do nascimento do comunismo moderno. Poderíamos recuperar também a memória da Liga dos Justos, antecessora direta da Liga dos Comunistas, para a qual Marx e Engels escreveram o Manifesto de 48, cujo lema, da evidente inspiração cristã, era todos os seres humanos são irmãos, todos os homens são irmãos, né? Era o lema. Que tinha no comunismo primitivo das primeiras igrejas sua inspiração política principal. Para não falar do catolicismo vermelho latino-americano, que inspirou o padre e combatente Camilo Torres, ou a teologia do presbiteriano Sérgio Arce, amigo da Revolução Cubana. Enfim, eu não vou terminar o texto, para não amolar vocês, que tem muita coisa ainda, mas aí, coisas que eu queria trazer. Primeiro, a leitura transversal do texto é a mesma que a gente já tem feito. Nós não estamos lá e nós precisamos estar lá. Eu quero respeitosamente discordar
da tática de resgatar o legado revolucionário do cristianismo, porque eu acho que simplesmente nós estarmos nesses espaços, nos fazermos vistos e pautarmos a nossa discussão pelo debate cotidiano é uma via mais poderosa, na minha leitura, tá? Eu acho que ficar resgatando o legado socialista e os vínculos socialistas que o cristianismo teve ao longo da história não é uma via que nos trará muitos frutos, mas essa é a minha leitura pessoal, tá? E foi o que eu falei pra vocês. Ultimamente eu tenho estado disposto a compreender melhor o fenômeno evangélico no Brasil, o fenômeno pentecostal no Brasil, porque eu acho que ele é um desafio que a esquerda radical vai ter que enfrentar nos próximos anos.